Sabemos que meteoritos e meteoros, asteroides e cometas passam pela Terra constantemente, e muitos destes entraram na atmosfera da Terra. E para nossa sorte, sempre a atmosfera acaba desgastando essas pedras, e elas chegam até a superfície bem menor do que são no espaço sideral. Mas o nosso planeta já teve muitos impactos significantes e que mudou a geografia dos continentes e até mesmo a Terra como um todo. E você vai conhecer neste vídeo os 7 maiores impactos de meteoros e asteroides da história. Número 7. Cratera de Vredefort. É quase impossível dizer que você está dentro dos restos do maior local de impacto de meteoro conhecido no mundo. E é apenas quando você vê imagens aéreas em toda a extensão da estrutura revelada. Localizada na província do Estado Livre da África do Sul, com a cidade de Redford. No centro, a cratera tinha originalmente mais de 300 quilômetros de diâmetro, mas foi atingida desde que foi formada, na estrutura principal. O resto, que é conhecido como Vredefort, que é uma série de colinas e círculos concêntricos, com cerca de 43 milhas. Originalmente, pensava-se que este domo tinha sido criado por um vulcão no centro. Mas a análise do leito rochoso foi descoberto em um evento que se originou além da atmosfera da Terra, que se acredita ter ocorrido cerca de 2 bilhões de anos atrás, durante a era paleoproterozoica. O pedaço de rocha espacial que causou um impacto tão grande deve ter pelo menos 10 quilômetros de diâmetro, mas potencialmente até 16 quilômetros de diâmetro. Naquela época, o mundo era muito diferente. Os continentes ainda precisavam se estabilizar. E a própria Terra girava muito mais rápido, resultando em 20 horas por dia. A vida estava em um estágio inicial de desenvolvimento. E é surpreendente saber que, apesar do enorme impacto que criou a cratera, Vredefort não se acredita que tenha causado um evento de extinção em massa, como o posterior, mas impactos menores foram causados. Em vez disso, na verdade, pensa-se que o impacto pode ter mudado drasticamente a composição da atmosfera e contribuiu para aumentar os níveis de oxigênio na época, que finalmente permitiu que formas de vida mais complexas evoluíssem, anos após desde que a Terra foi atingida por um grande meteoro. Mas os menores ainda foram também muito dramáticos. 6º. Incidentes no mundo moderno, onde todos temos câmeras de vídeo em nossos bolsos. Praticamente todos os eventos incomuns são capturados em um filme, e o impacto do meteoro de Chelyabinsk, em fevereiro de 2013, é um exemplo perfeito disso. No início da manhã, o céu do sul, a região da Rússia, foi iluminada por um meteoro superbólido, que correu pelo céu um objeto de 66 pés de largura, viajou pela atmosfera, em tal ângulo e tornou-se mais brilhante que o Sol, e era visível a uma distância de 62 milhas. Imagens da mídia foram capturadas de todos os ângulos, e algumas testemunhas oculares até relataram que sentiram um calor intenso ao passar. Isso mostrou o quão poderoso e potencialmente mortais são estes fenômenos. Talvez o mais preocupante seja o fato de que esse meteoro nem chegou ao chão. Em vez disso, explodiu em uma rajada de ar a uma altitude de cerca de 18 milhas e meia, com uma explosão que foi estimada a cerca de 450 quilotons de TNT. Foi até 33 vezes a energia da bomba nuclear, que foi lançada em Hiroshima. Isso foi o suficiente para quebrar janelas, e na região ao redor, 1.500 pessoas procuraram atendimento médico. Mas teria sido muito pior se tivesse atingido o solo.
Acredita-se que tenha sido o maior fenômeno deste tipo a entrar na atmosfera da Terra há mais de 100 anos. E assustadoramente, não houve aviso em todo o mundo. Todos foram pegos de surpresa. As agências espaciais não tinham ideia de sua existência. E após, relatos do evento começaram a chegar. Quinto, e também vamos destacar a cratera de Beaver Ridge, na fronteira entre os estados de Idaho e Montana, nos Estados Unidos. Acredita-se que a cratera de Beaver Ridge seja a segunda maior cratera de impacto de meteoro no país. Há um debate dentro da comunidade científica sobre quando o meteoro que ocasionou atingiu a Terra. Mas o consenso geral é que ocorreu entre um tempo de 650 milhões e 900 milhões de anos atrás. Mesmo a partir daí, não há sinais claros de que uma cratera seja realmente ocasionada por asteroide. Ou isso é resultado de eventos climáticos e geológicos extremos que aconteceram nos anos seguintes ou outros tipos de calamidades. Na verdade, a única evidência encontrada é uma série de cones quebrados, que são rochas que mostram sinais de serem submetidas a pressões extremas que foram encontradas ao redor do perímetro das crateras. Ao estudá-los, acredita-se que o objeto tenha cerca de 37 milhas de diâmetro ou 59 quilômetros aproximado. Um evento que causou algo tão grande, sem dúvida, teria sérias consequências para as formas de vida em torno do continente. É a partir do estudo de locais de impacto como a cratera de Beaver Ridge que mostra o quão difícil pode ser determinar onde e quando impactos como esses ocorrerão. Quarto, Nipissing, no Canadá, encontrou altos níveis de depósitos minerais na região, mas poucos sabiam o motivo de sua presença. Em poucas décadas, a área ficou coberta de minas para extrair os valiosos níquel, cobre, platina, paládio e ouro. Mas nada disso estaria presente se não fosse por um impacto de meteoro, que foi tão destrutivo que abriu o solo para a camada de magma derretido abaixo, que posteriormente preencheu o vazio com rocha rica em minerais. Agora, pesquisadores da bacia de Sudbury determinaram que é a terceira maior cratera de impacto conhecida na Terra. É o resultado de um impacto de um meteoro cerca de 1,8 bilhão de anos atrás, durante a era paleoproterozoica, e teria sido um evento extremamente poderoso. Acredita-se que a rocha tem até 10 milhas de diâmetro. Naquela época, detritos espalhados por uma área de 620 mil milhas quadradas chegaram até Minnesota. A cratera em si tinha originalmente cerca de 81 milhas de diâmetro e, embora tenha diminuído devido à erosão de processos geológicos, ainda há muitas evidências para mostrar o que aconteceu. Na verdade, as rochas que se formaram durante o impacto são muito comuns na região, mas foi usada como local de treinamento para os astronautas da NASA a bordos da Apollo 15, 16 e 17, onde foram ensinados a identificar estruturas de impacto para a exploração na Lua. Evidências no local sugerem que ele foi formado há cerca de 660 milhões de anos por um meteoro que media entre 7 e 50 milhas de diâmetro. Terceiro, as estranhas cadeias de Gawler no sul da Austrália têm sido uma fonte de água e nutrição para as pessoas que vivem na área. Mas foi apenas em 1985 que a razão por trás dessa formação de regiões peculiares foi descoberta por evidências de cones quebrados e quartzo chocado no alicerce do lago e em suas ilhas. Só há uma coisa que poderia ter produzido uma cicatriz tão grande na superfície da Terra: um grande impacto de meteoro. Pesquisas posteriores descobriram que um dos maiores impactos da história ocorreu na região há cerca de
580 milhões de anos. Mas o lago que se formou no cone central, que foi formado como resultado da cratera, foi originalmente pensado para ter 56 milhas de diâmetro, o que sugeriria que o próprio meteoro tinha entre 10 e 20 milhas de diâmetro. O impacto foi estimado como sendo equivalente a cerca de 5 milhões de toneladas de TNT, o que é aproximadamente o mesmo que 5 armas termonucleares modernas. Teria sido um evento devastador para a região o material que foi lançado. O impacto foi encontrado até 190 milhas de distância do lago na época. A área era um oceano raso, então os detritos foram absorvidos pela lama. Isso dá uma visão única de como o material é espalhado após um impacto como este. Segundo, cratera Behringer, no norte do Arizona, cerca de 37 milhas a leste de Flagstaff. Há uma grande cicatriz na Terra conhecida simplesmente como a cratera do meteoro, mas também como a cratera Behringer, em homenagem ao geólogo que primeiro propôs que fosse uma cratera de impacto. Tem quase 4.000 pés de diâmetro, tem até 560 pés de profundidade e tem um perímetro de 148 pés de altura. Bem, não é de forma alguma o maior do mundo. Está provado ser útil para os pesquisadores por causa de quão recentemente foi formado. Acredita-se que tenha sido o resultado de um ataque de meteoro, que ocorreu cerca de 50 mil anos atrás, o que significa que, ao contrário de meteoros pré-históricos muito maiores, essa cratera de impacto não foi coberta ou erodida por milhões de anos de atividade geológica. Surpreendentemente, o meteoro que o causou acredita-se que tem apenas cerca de 160 pés de diâmetro, mas estudos mostraram que ele estava viajando a mais de 29 mil quilômetros por hora, o que significa que atingiu com a potência equivalente a 10 megatons de TNT, mais que o dobro da força da arma nuclear mais poderosa da China. O próprio meteorito foi principalmente vaporizado durante este impacto. Várias amostras da rocha foram encontradas dentro da cratera e tem sido um recurso inestimável para ajudar a entender de que são feitos os meteoros. Primeiríssimo, número 1. Cratera de Manicouagan, de Quebec, por causa da grande ilha no centro. É uma formação incomum. Não só é uma das maiores crateras de impacto conhecida no mundo, mas também é uma das mais antigas ou com volume de 33,1 milhas cúbicas. O lago preenche o diâmetro de 40 milhas em um anel do original. Cratera que se acredita ter sido até 62 milhas de diâmetro. Normalmente, há uma montanha no centro, que foi criada pelo levantamento de material após o impacto, que serve apenas para mostrar o quão significativo foi o evento. A cratera foi formada por volta de 214 milhões de anos atrás e é um interesse particular para os pesquisadores. Isso sugere que o meteoro de 3 milhas de largura, que atingiu, na verdade, foi um fragmento de um pedaço maior de detritos espaciais, que se partiu ao entrar na atmosfera da Terra e causou um evento de impacto múltiplo. Os especialistas sempre souberam que isso é possível, e uma experiência semelhante foi testemunhada no planeta Júpiter, em 1994. Algo desse tamanho nessas proporções, sem dúvida, teria mudado a atmosfera significativamente e provavelmente teria causado tsunamis em ondas de choque que se espalharam pelo planeta e foram muito mais devastadoras do que até mesmo da teoria do evento de extinção que eliminou os dinossauros. E sabemos que esta não é unânime entre os cientistas. Há outras teorias que iremos destacar em um vídeo, em uma próxima oportunidade.
Assista nossa lista de reprodução compulsiva playlist, se você quiser assistir a todos os nossos vídeos mais populares. Pegue uma bebida, faça um lanche agora. Prepare-se e divirta-se. E não esquecendo, faça o seu comentário, dê um like, inscreva-se em nosso canal e aperte o sino de notificações. Até a próxima!